Então, gente, dando continuidade aqui à nossa disciplina, né, saneamento 1, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as políticas, tá? E a gestão dos sistemas de saneamento que acontecem no nosso país. Eu vou trazer um contexto mais geral, um contexto mundial, e depois eu vou afunilando aqui para o nosso país, né? E antes da gente começar a estudar os dimensionamentos propriamente ditos, né, dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem urbana, a gente vai conversar um pouco aí sobre a política que envolve o saneamento básico, né, aqui no país, que a gente vive num país subdesenvolvido e super atrasado. Então, a gente tem sérios problemas de saneamento básico, né, que implicam em uma série de áreas. Então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre essas políticas hoje, tá? Eu vou passear aqui um pouquinho pelo histórico do saneamento básico no contexto mundial mesmo, tá? Babilônia, Egito Antigo e Roma e etc. Então, assim, antigamente mesmo, nas civilizações primitivas, né, nos povos antigos, nós tínhamos aí a humanidade que era nômade, né? Eles não tinham casa fixa, não possuem residência fixa. Então, para um povo nômade que não possui residência fixa em lugar nenhum, não existia a menor necessidade de saneamento, de se construir e de se desenvolver uma infraestrutura para que aquela civilização se enraizasse, né, em qualquer lugar que seja. À medida que a humanidade foi saindo desse estado de ser nômade, foi surgindo a necessidade do sanear. Aí você começa a juntar várias pessoas que estão ali e agora estão criando vínculos definitivos com aquela localidade, e aí começa a surgir a necessidade de ter o mínimo de saneamento, né, o mínimo de salubridade para que se possa viver. Também começou a surgir a necessidade, né, de ter gatos domésticos para predar os ratos, né? Os ratos, eles são os donos da terra há muito tempo, né? E desde sempre visto como uma praga, né, para a higiene, e são bichos que são caçados e procurados para serem exterminados. Então, a primeira cidade que teve preocupação com o saneamento na civilização foi a Babilônia, tá? Babilônia, lá do fogo na Babilônia mesmo, que é a antiga Mesopotâmia, né? E hoje é o Iraque, né? Ali no Oriente Médio. A data do primeiro de saneamento com ela é de 3.750 a.C. Então, o tempo que a gente tem depois de Cristo, da nossa civilização, né, são 2020 anos, coloca aí mais 1.730 anos e traz para trás, né, para o antes de Cristo. Foi quando começaram a surgir aí as primeiras preocupações com saneamento na história da humanidade. O primeiro sistema público de... Oi. Eu tô chegando agora porque eu entrei numa outra aula que eu achei que era TCC, mas era gestão, e eu fiquei assistindo a aula até que o professor disse que era gestão. Tudo bem, tudo bem, sem problemas. Seja bem-vindo ao saneamento, acabou de começar, tá? O primeiro sistema público, né, de abastecimento de água, ele foi o aqueduto de Gerva, que foi construído na Assíria em 691 a.C., né, que é ali no norte da Mesopotâmia, que é esta fotinha aqui, tá? Essa imagem é uma imagem aí das ruínas, né, do primeiro sistema público de abastecimento de água da Mesopotâmia, que a gente estuda a Mesopotâmia na quinta série, né, atual 6º ano do ensino fundamental, e nessa época a gente não tinha nem ideia de quão avançadas eram essas civilizações na sua época, né? E aqui em cima são registros, né, de peças rudimentares, que são conexões, né? Um T aqui, que hoje a gente tem eles de PVC, né, um material bem bonitinho, é um T, na verdade, né, visto de cima e visto na visão frontal aí, nesses materiais bem arcaicos, bem antigos, tá? A civilização minoica, tá, também se desenvolveu na ilha de Creta, tá, que é ali no mar Egeu, entre 2700 a.C. e 1450 também a.C.
E essa civilização registra-se, né, que ela já possuía um sistema de drenagem que era construído em pedra e terra, tá, e possuía também um emissário final das águas residuais, tá, que eram as águas utilizadas aí para lavar as excretas e também as águas provenientes das precipitações. E esse sistema de drenagem deles descarregava o efluente, né, a uma distância bem considerável da origem. Então, a civilização minoica, em 2700 a.C., já vinha desenvolvendo sistemas de drenagem urbana, né, em materiais rudimentares, né, em pedra e terra. Esse sistema aqui é um registro, né, do sistema de lá, e aí, na verdade, aqui em cima, isso aqui é fechado com placas de pedra, né, com pedaços de pedra, que são retirados para poder a gente ver aí as galerias, né, de esgoto passando. E as precipitações frequentes também, que eram bem frequentes e bem intensas na região, acabavam resultando aí numa limpeza cíclica, né, desse sistema. Ele era sempre autolimpante porque chovia muito, então passava muita água pluvial, acabava limpando sempre o sistema. Indo para o Egito, né, os egípcios eles dominavam técnicas altamente sofisticadas de irrigação, né, para a agricultura e também métodos de armazenamento de líquido, né, de água, porque eles dependiam das enchentes do rio Nilo. Né? Quando o Nilo estava no seu período de sangria, eles tinham que utilizar isso para irrigação e também armazenar água, porque o período de estiagem do rio Nilo era longo e eles não tinham nenhuma fonte de água para beber. O clima lá é bem parecido com o nosso clima aqui do Nordeste, né, onde a gente tem meses de precipitação e meses de estiagem sem cair água, sem chover mesmo de jeito nenhum. Então, os povos egípcios já vinham se adaptando e já vinham se desenvolvendo técnicas e tecnologias para a época para conseguir conviver com essa instabilidade aí ambiental. Tá? Então, entre os séculos 15 a 8, né, 15 a 18, perdão, a 13, 15 a 13 antes de Cristo, apareceram aí também as primeiras representações, né, de filtragem por sedimentação, que também lá no Egito Antigo. E filtragem por sedimentação acaba sendo aí, né, um dos meios utilizados até hoje para que a gente filtre água a ser tratada dentro de uma estação de tratamento. Então, isso aí data desde os primeiros registros lá nas civilizações antigas, né, dos egípcios. Aí a gente vai para Roma, né, que Roma foi fundada em torno de um forte, né, no topo de uma colina, e em torno de 600 anos antes de Cristo, a expansão urbana da cidade, que era o Império Romano, foi um dos maiores impérios, né, enquanto a sua duração, a expansão de área urbana acabou exigindo, né, que o vale, que era pertinho da colina e era muito pantanoso, ele teve que ser drenado para produzir ali uma área plana e seca, né, do que iria se tornar o Fórum Romano, né, na época do Império. Então, no período imperial, do Império de Roma, a cidade era abastecida por 11 aquedutos, que são esses aqui, tá? Esses 2 aquedutos, eles são de Roma, são 2 dos 11. Então, o sistema de aquedutos de Roma é conhecido, né, eternizado e conhecido, e as ruínas estão lá ainda, né, até hoje. E a água canalizada lá era um privilégio de poucos, tá? E a maioria dos cidadãos acabava se abastecendo mesmo em fontes públicas, tá? A água canalizada não chegava nas casas como hoje não, tá bom? E em Roma havia extensos esgotos, né? Acho que o sistema de esgotamento público de Roma, da época do Império, é um dos mais famosos do mundo. Ainda hoje a gente pode visitar esses sistemas, apesar de serem bem rudimentares e, na verdade, o posto de doenças, né, acaba que existe ainda até hoje. Então, as construções eram esplêndidas e se conectavam, né, apenas com o sistema público de drenagem, não com casas particulares. Então, o esgotamento romano da época do Império era todo voltado para o que era público, né, nada ia até as propriedades particulares das pessoas. E aí, lá em Roma, se desenvolveu um sistema chamado de cloaca máxima, né, que é
que é uma das mais antigas redes de esgoto do mundo, que é essas duas fotos aqui, né, a Cloaca Máxima, lá de Roma, e o sistema originário lá era um canal a céu aberto, né, que era progressivamente coberto aí, devido às exigências do espaço, né, à medida que o espaço era necessitado para ser urbanizado, eles iam cobrindo esse canal e construindo a cidade ali nos arredores, tá? Em 315 depois de Cristo, já né, o Império Romano ele dura muito, haviam cerca de 144 latrinas públicas em Roma, tá? Latrinas públicas eram esses banheiros aqui, que eles eram comunitários a todos os cidadãos, e foi muito comum durante o Império Romano, né? O Império Romano ele foi bem marcado aí por esses eventos, digamos assim, pitorescos. Eram esses banheiros públicos, eram os grandes banquetes onde as pessoas vomitavam para poder voltar a comer, né? Coisas assim bem de pouquíssima higiene. Então, esses banheiros públicos, eles nada mais eram do que assentos, assim mesmo, do jeito que a gente está vendo aqui na foto, onde as pessoas sentavam para fazer suas necessidades, né? E acabavam ficando lá conversando e compartilhavam esse adereço aqui, esse acessório, era então papel higiênico na época, né? Era um cabinho com esponja na ponta, esponja vegetal, e aí a pessoa usava para se limpar e depois entregava isso para o escravo lavava aqui na tina, né? Ou em outro lugar, e dava para outra pessoa usar em seguida. Então, zero privacidade, né? Aqui é uma foto real, tá? Aqui em cima, ó, são as latrinas, tá? Da Roma Antiga. Então, ia lá, sentava e fazia tudo que tinha vontade, né? Então, assim, era um monte de contaminação de doenças, porque era compartilhado os mesmos objetos pessoais, né? Por pessoas que você nem conhecia a origem. Acabavam que alguns explodiam pelo acúmulo de metano, porque eles não faziam a higienização, então das fezes surge o gás de metano, né? E aí esse gás ia se acumulando e ele é altamente combustível. Tinha gente que morria sufocado por causa do gás, né? Então, assim, depois eles foram aprimorando e começaram a fazer o sistema de limpeza, mas os mais rústicos mesmo não tinham esse sistema. Nessa foto aqui dá para ver, né, que é bem similar mesmo, que está em desenho, mas dá para ver aqui o caminho, né, que a água percorria para ficar essa água lá circulando para lavar a mão, etc., né? Coisas assim, uma coisa bem pitoresca, digamos assim, esses banheiros públicos que estão lá até hoje e alguns permitem visitação, né, mas não pode utilizar. Hoje ninguém usa mais isso aí não, tá? Então, se a gente observar aqui o panorama mundial, né, esse mapa ele é um pouco antigo, ele é de 2002, tá? Isso aí mostra a cobertura de saneamento básico no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente pode observar? Que os países que são os verdinhos, tá? Que é Estados Unidos, Canadá, né, América do Norte, alguns países da Europa, alguns países da África e a Oceania, no caso a Austrália mesmo, possuíam índices entre 91% e 100% de cobertura de saneamento básico. Os amarelinhos estão aí entre 76% e 90%, né, que aí entra México e alguns países da América do Sul, a Rússia e alguns países da Ásia também. A grande maioria aqui entre 51% e 75%, grande maioria não, alguns países também, né, que aí entraram no Brasil, isso em 2002. Hoje a gente tem um índice, eu nem sei, acho que a gente continua nesse mesmo índice, se for pegar o saneamento básico como um todo, né, a gente não evoluiu muita coisa, tá, de 2002 para cá, entre 51% a 75%, e aí temos os países na pior situação, né, de 26%, aí, de 0% a 26%, que são os laranjas, e os vermelhos mais escuros. Os brancos são que não forneceram os dados, né? Argentina, o Alasca e alguns países da Europa também, Portugal, Espanha, inclusive. E, inclusive, a Itália, né? A Itália também não forneceu dados. Então, a gente vê que o acesso ao saneamento básico, ele realmente ainda tá? Hoje a situação não está tão diferente, ainda é uma utopia muito grande, né? E isso acontece no mundo inteiro, principalmente nos países chamados países em desenvolvimento, né, que aí estão aí abaixo da linha do Equador, e a gente tem uma situação bem mais caótica se a gente traçar aqui, né, o meridiano,
que divide aí o mundo de norte e sul. Os países abaixo aí da linha do Equador estão em situação muito mais extrema, né, do que os que estão acima, né, que são os chamados países de primeiro mundo. Então, é bem complicado. No cenário aí, após a Segunda Guerra Mundial, se a gente levar em consideração a qualidade de vida, né, da população, os países desenvolvidos, eles tiveram um aumento da qualidade de vida, né, no pós-guerra como um todo. Eu falo pós-guerra porque é de 45 para cá, onde o panorama mundial mudou em muitos aspectos, né, desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente, Ocidente principalmente, não lida com esses problemas, né, de guerras, de grandes destruições, e foi quando o mundo começou a se recompor. Obviamente, ainda existem alguns países do Oriente que estão em guerra até hoje, e a situação é bem mais caótica, mas eu estou falando aqui mesmo dos países mais ocidentais, tá? Então, nos países desenvolvidos, houveram um aumento da qualidade de vida, né, e aí investimentos em fatores econômicos, sociais e ambientais também, e existe, né, é notório a gente perceber que existe um respeito, tanto com as pessoas, quanto com os serviços ambientais que são fornecidos pela natureza. Então, os países desenvolvidos no cenário pós-Segunda Guerra Mundial começaram a se preocupar um pouco em preservar melhor o recurso natural, né, e daí vieram as diversas conferências, diversos acordos e tratados que fazem com que a gente tente aí segurar um pouquinho mais a devastação do planeta. Em contrapartida, os países em desenvolvimento, né, nossa realidade, por exemplo, ainda estão aí buscando alternativas, né, para crescimento econômico, e esse crescimento vem às custas de grandes impactos, também tanto econômicos quanto sociais e ambientais. São países com excessivas concentração de renda, vide o Brasil, né? A gente tem uma desigualdade social enorme, gigantesca, a gente tem pouquíssimas famílias concentrando riquezas absurdas e a grande maioria da população vivendo em situação, né, de pobreza ou pobreza extrema, né? Então, a gente tem problemas bem característicos mesmo de países em subdesenvolvimento, tá? E muitas diferenças, tanto sociais quanto regionais, né? Dentro dos próprios países, a gente tem regiões muito distintas que possuem essas diferenças aí gritantes e alarmantes. E muito desrespeito ao meio ambiente, né? As leis ambientais, num cenário de subdesenvolvimento, elas não são obedecidas. Nós, falando de Brasil, né? Na verdade, falando de América Latina, fomos colônias de exploração, não fomos colônias de povoamento, como a América do Norte, por exemplo. Então, o costume de exploração ambiental vem desde a época da colonização do país, e isso não mudou, né? E a gente sofreu um regresso na legislação ambiental de 2019 para cá, e a cada vez mais aumenta esse desrespeito ao meio ambiente, e essa conta não vai chegar, né? Então, a gente tem todo esse contexto aí para tentar alocar uma vida digna, que é o saneamento básico para as pessoas como um todo, né? O direito de todos os cidadãos. E ainda hoje, no século XXI, né, a gente viu que desde as civilizações antigas existiam essas tecnologias. Num cenário pós-guerra, alguns países, né, como desenvolvidos, investiram muito em saneamento, mas existe aí uma falta da difusão desses conhecimentos, né? Esses conhecimentos, essas tecnologias de saneamento, elas não são difundidas, e isso leva todos os povos como um todo a um retrocesso, tá? Depois da Revolução Industrial, é que a gente começou a ter aí uma atenção maior quanto à proteção da qualidade da água, tá? Que vai desde a sua captação até a sua entrega ao consumidor, tá? Então, depois do processo de globalização e de industrialização, é que essa preocupação veio voltar à tona. Então, a gente tem aí evidências, né, que existem, evidências científicas, comprovadas cientificamente, inclusive, que existe uma relação válida entre água e transmissão de muitas doenças, tá? Causadas aí por agentes que são físicos, que podem ser físicos, químicos ou biológicos. E ainda nos dias de hoje, com os diversos meios de comunicação, a gente ainda verifica que existe, sim, né, a falta de divulgação desses conhecimentos, e a gente ainda se depara, mais do que o que eu gostaria, com situações como essas. Lixo a céu aberto, esgoto correndo a céu aberto, comunidades que não possuem abastecimento de água,
Drenagem, então, eu não vou nem falar, que essa galera não sabe nem o que é, né? Uma drenagem urbana, quando chove, muitas pessoas morando em zonas de risco, né, que quando chega o período de precipitação, alaga, inunda e acabam perdendo todos os seus pertences, quando não a vida. Né? Então, a gente não tem ainda o acesso ao saneamento digno, que faz com que a qualidade de vida, né, chegue aos pés aí da qualidade de vida de um país desenvolvido. Isso é realidade do século XXI, tá? Eu poderia estar mostrando essa foto aqui me referindo à Roma Antiga, mas não, nas civilizações antigas ainda existia muito mais consciência do que hoje aqui na gente, né? Nós, Brasil, como país subdesenvolvido que somos, que esse é o nosso lugar. A gente vive num país ruim mesmo, subdesenvolvido e muito longe de alcançar a excelência de uma qualidade de vida para toda a sua população. Né? Salva-se as famílias abastadas que realmente têm muito poder aquisitivo, muito poder econômico, que acabam comandando aí as políticas. Tá? Então, trazendo aqui para um cenário de 2018, né, eu trouxe para vocês os índices de atendimento total de água e de esgoto, tá? Água tratada, né? Pessoas abastecidas com água tratada e pessoas que têm o seu esgoto coletado, tá? Então, quanto ao abastecimento de água, certo? A gente tem aí, em 2018, 83,6% da média nacional, né, das pessoas estão recebendo água tratada em casa. Água torneira e sai água limpa, potável para consumo humano, tá? Se a gente olhar o desenvolvimento entre regiões, a gente consegue perceber a desigualdade econômica, né, que existe no próprio país. Nós temos aí a região norte, que é a maior região do território do nosso país, com apenas 57% das pessoas, da população atendida com água tratada, né, água concessionada, e o Sudeste com 91%, né, uma disparidade muito grande. Nordeste aí, em segundo lugar, né, nós somos a segunda região mesmo mais pobre do país, nesses aspectos aí, nos aspectos principalmente sociais, então a gente tem aí cerca de 74% das pessoas da nossa população atendida com água potável. Se a gente levar esse cenário para o esgoto, né, população total aí, absolutamente 169 milhões de pessoas com acesso à água tratada no Brasil. Se a gente vier para esgoto, a situação cai drasticamente. Né? A melhor região, que é a região sudeste, digamos assim, com os melhores índices, já não tem nem 80% da sua população atendida com tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Região sul com 45%, centro-oeste é um pouco melhor que o sul, né, com 53%, nordeste com 28% e o norte com apenas 10% da sua população sendo atendida com esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Tá? Se a gente for para a média nacional acaba crescendo um pouco mais, porque a gente tem ali sudoeste e centro-oeste subindo essa média, né? Fica em torno de 53%. Mas a gente só tem aí 107 milhões de pessoas atendidas com esgoto, 70 milhões de pessoas a menos, né, do que as atendidas com água. Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, tá? Um longo caminho a percorrer mesmo. Basicamente, metade do país apenas tem tratamento de esgoto. Somente 80% do país tem acesso à água tratada. A gente tem 20% de pessoas aí, 20% da população do país inteiro que não sabe o que é água potável, né? E isso é massacrante, isso é uma característica fidedigna mesmo de quanto o nosso país ele é atrasado e desigual. Basta olhar o mapa e ver aí que cada região tem uma característica, né? Características de instituições federativas e não de um único país, né? Tamanha é a desigualdade regional. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico, né, com a proporção de municípios que estão situados na política municipal de saneamento básico, né, que é um programa que existe aí de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente vai ver o planado um pouquinho mais adiante, e de acordo com a legislação vigente, né, os municípios, eles têm que ter, todos os municípios do país, eles têm que ter uma legislação específica para saneamento, né? Um plano de saneamento básico. O que é isso? É a busca da universalização
do saneamento. E aí, se a gente pegar o Brasil como um país, né, os índices totais do país, de 2011 para 2017, basicamente, em todas as regiões, a gente houve uma manutenção aí do percentual dos municípios que tinham, que possuíam essa política municipal, exceto na região Nordeste, né, onde a gente teve aí um decréscimo. Os outros todos foram acréscimos pequenos, mas ainda assim acréscimos. Tá? E o Sul, que teve aí um avanço muito maior, acaba puxando a média nacional. E aí a gente tem aqui também o percentual dos municípios que estão com essa política em elaboração, tá? E aí esse percentual, ele surgiu, né, em 2017, aí em cada região a gente possui ali um percentual de municípios que já possuem e outro percentual que está em elaboração. E aí a gente ainda tem a galera que nem possui nem está elaborando, que são os municípios mais pobres mesmo. Né? Então, hoje, ainda aqui no Brasil, né, nós temos aí 289 mil pessoas internadas por dia, tá? Por conta internadas por diarreia e doenças que são relacionadas à falta de saneamento. Isso é em 2017, tá? 289 mil pessoas internadas em um ano por conta de doenças diarreicas, tá? 50% desses casos são crianças, de 0 a 5 anos. 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso sequer à água tratada. Estou falando acesso à água tratada. Tipo, ele não sabe o que é abrir uma torneira e tomar um banho, porque não tem água tratada em casa. No Brasil, né, se a gente for falar de esgoto, é como se quase 5.700 piscinas olímpicas em volume fossem despejadas diariamente, né, na natureza, com esgotos sem qualquer tratamento, tá? 48% da nossa população não possui coleta de esgoto, 59% das escolas de ensino fundamental, que são responsabilidade dos municípios no país, desde 2090 e poucos, desde 90 isso foi municipalizado. Então, quase 60% dessas escolas não possuem rede de esgoto. E além de tudo isso, né, aqueles que conseguem ter o acesso à rede de água tratada, a cada 100 litros, 67% aí, né, 67 litros são desperdiçados com vazamentos, roubos de água, ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água. Isso gera um prejuízo de 8 bilhões de reais por ano. Né? Então, é muito prejuízo por conta de falta de gestão. O problema é simplesmente falta de gestão. Ao longo dessa disciplina, vocês vão me ver falando horrores da gestão do saneamento, porque realmente a gente, como um país atrasado que vive na pele, literalmente, quanto a ineficiência em uma gestão de um serviço básico acaba prejudicando, né, diversos outros setores em um país super desorganizado como o nosso. Vou falar um pouco aqui sobre as políticas ambientais brasileiras, tá? O que é feito por aqui, o que é que tem, qual é a legislação e tudo, e quais são os projetos aí do futuro, né? Então, a gente está em busca da universalização do saneamento básico. O que é isso? A universalização do saneamento básico é um projeto que surgiu, né, em 2013, e é um plano que se tem nacional, tá, a nível federal, onde se deseja levar água tratada e coleta e tratamento de esgoto para todo mundo no país, né, transformar o Brasil em um país saneado. Atualmente, onde é que isso existe? Em Natal, no Rio Grande do Norte, foi o primeiro município onde resolveu instalar, onde a prefeitura, o governo, na verdade, o governo junto com a prefeitura, resolveram instalar o projeto de 100%, uma cidade 100% saneada. Eu estive lá em 2019, né, no ano passado, fez um ano agora, e a cidade estava revirada de cabeça para baixo, porque estavam fazendo as obras de saneamento. Então, o projeto lá é transformar a capital em uma cidade 100% saneada, né, e isso demanda muito investimento, tempo de obra, e tem toda uma questão política por trás, né? A gente sabe que saneamento, obra
como diria o ditado popular, obra enterrada não dá volta, e aí acaba sempre ficando para depois e entrando aí, não entrando, na verdade, na lista de prioridades dos governantes em nenhuma esfera. Né? Então, o saneamento básico, ele é um direito legítimo de todos, indistintamente, tá? Todo mundo tem o mesmo direito ao saneamento básico. E quando eu falo de saneamento básico, eu estou falando dos 4 serviços do saneamento: abastecimento de água, drenagem urbana, coleta de lixo, né, resíduos sólidos, coleta de resíduos sólidos e coleta e tratamento de esgoto também, tá? Eu estou falando dos 4 serviços essenciais que juntos compõem o saneamento básico. Eu nem estou falando só de água e esgoto, não, estou falando de tudo, tá? Essa universalização do saneamento básico, ela é uma condição imprescindível para assegurar bons níveis de saúde pública. Eu comentei com vocês na aula passada que a cada R$1 investido na infraestrutura de saneamento, a gente economiza R$4 que vão ser utilizados para tratamentos de saúde. Ou seja, a cada R$1 que eu invisto numa infraestrutura excelente de saneamento básico, eu vou economizar R$4 em tratamento. Né? Eu vou precisar ter menos médicos, eu vou precisar ter menos remédios, eu vou precisar ter menos leitos de UTI, porque as pessoas vão adoecer menos, tá? E essas doenças, né, de pessoas não atendidas, elas são transmitidas para pessoas que são atendidas, tanto por rotas ambientais e por contágio. É o que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né? A gente tem muito doente assintomático que continua circulando porque ela não tá apresentando sintoma, então ela acha que está saudável e acaba transmitindo para pessoas que já tiveram sintomas ou que foram atendidas por algumas outras situações ou que não estava doente, e aí acaba virando uma super bola de neve. Isso está acontecendo agora, mas existem diversas doenças, principalmente as doenças ligadas a transmissões por água, né, as doenças diarreicas, inclusive, que é sempre uma bola de neve. Obviamente, nós não temos uma transmissibilidade e um grau de mortalidade tão alto, né, como a gente está vendo agora na pandemia, por isso que teve que parar tudo. Mas é um problema que não se resolve. Enquanto não parar para ter o investimento, ele não vai se resolver. E eu ainda estou com algumas propostas aí que eu quero, depois que passar esses números, né, depois que passar todo esse período, vou bater os números de saneamento e ver onde é que teve mais morte. Pode ir atrás. Aonde tem índices mais baixos de saneamento básico foi onde houve mais mortes por coronavírus. Pode procurar, né? Aonde na periferia e na classe pobre, né? Que não tem acesso à saúde básica e nem à saúde pública. Então, tudo está interligado. Não adianta a gente tentar colocar panos quentes em uma situação que não dá para esconder, né? Então, o saneamento básico é um direito social, tá? E ele é incluído na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º. Então, por lei, pela Constituição, a gente tem direito a saneamento básico, né, pela Constituição Federal. Temos, não temos, né, mas temos o direito. Então, o saneamento básico ele é um direito, sim, de cidadania. Todo cidadão merece e tem direito a ter o saneamento básico. Aqui é um infográfico do panorama da universalização de 2013, né? Quando de um dos primeiros projetos aí que saíram. Eu estou gaguejando tanto, não sei porquê. Em 20 anos, que seria a universalização entre 2014 e 2033, né, seriam necessários aí um investimento bem trivial de 303 bilhões de reais, tá? O custo para universalizar o acesso aos 4 serviços, né, de saneamento, água, esgoto, resíduos e drenagem, é de 508 bilhões no período de 2014 a 2033, tá? Então, para a universalização apenas de água e esgoto, são 303 bilhões de reais em 20 anos. Acrescentando drenagem e resíduo sólido, vai para 508 bilhões. Isso para que em 2033 todo mundo tivesse, né, água, esgoto, drenagem e coleta de lixo como um serviço público, como um direito garantido que o cidadão deve ter.
Aqui é um gráfico, né, que mostra a vantagem da universalização do saneamento, tá? Um gráfico entre o número de pessoas atendidas com saneamento básico e o benefício à saúde, né? Aquele paradoxo saneamento e saúde que a gente conversou um pouco aqui na aula passada também. Então, à medida que a gente aumenta o número de pessoas atendidas com saneamento básico, a curva, né, os pontos de benefício à saúde também aumentam, até que quando a gente chega no ponto de 100%, a gente consegue também 100% de benefícios à saúde. Então, o saneamento, investimento em saneamento básico é garantia de saúde para toda a população, tá? É um bem comum, saneamento básico é um bem comum a toda a população. Então, somente o atendimento de todos vai garantir o benefício pleno, né, do saneamento básico à saúde pública, tá? Então, tem que ter, é um direito que a gente tem que lutar por isso. Então, o saneamento básico, ele é, além de ser um direito social, ele é uma medida de promoção da saúde, né? Quanto mais saneamento, menos doença. Ele também é uma medida de proteção ambiental, porque quando você trata efluentes e você faz captação de água de forma adequada, ou você faz um projeto adequado de drenagem urbana para que o manancial não seja contaminado por impurezas urbanas, ou quando você faz um coleta de lixo adequada e faz dá um destino final correto para o lixo, você está protegendo, sim, o meio ambiente. Ele também é uma medida de infraestrutura urbana. Vamos combinar que tem coisa mais desagradável do que você passar por uma rua que tem um esgoto correndo ao seu lado. Ninguém gosta, né? Ninguém aqui gosta. Então, é uma medida de infraestrutura urbana, principalmente a parte de drenagem, né? É da Artográcia que eu digo. Eu vou falar muito da Artográcia esse semestre inteiro. E logo é uma medida de cidadania. Por quê? Porque você está garantindo dignidade para as pessoas. Então, o saneamento básico, ele é uma peça-chave para todos esses setores. Então, por que é que a gente não tem saneamento básico? O que é que está faltando, né, nessa cúpula de poder que não investe em saneamento básico? Está faltando uma série de coisas, aí volto a dizer, né, desde que nós somos colônia de exploração, a cultura do país não mudou, continuamos sendo explorados eternamente, só muda o viés da exploração, mas a exploração não acaba. Então, o saneamento básico, ele é um direito social, direito de todos os cidadãos, e seria, né, e é uma arma importantíssima nesses 4 ramos aí. Basicamente, saneamento é vida. Né? Saneamento é tudo que a gente pode querer aí para um país melhor. Né? Então, essas ações de saneamento básico, elas vão se constituir em uma meta social, né, diante da essencialidade à vida e à proteção ambiental também. Né? O nosso planeta está esgotado. Quanto menos a gente ligar para o saneamento, pior vai ser. Aí aqui eu trouxe algumas imagens só para a gente refletir, né, que enquanto eu estou aqui falando que o saneamento é pilar para tudo isso, né, é proteção de saúde, promoção de saúde, é proteção ambiental, é medida de infraestrutura urbana e é medida de cidadania, olha o que é que a gente vê por aí. A gente vê mananciais altamente contaminados, né, poluição de fontes captadoras de água. A gente vê disposição irregular e incorreta de resíduos sólidos, de lixo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Não passa só na novela da Avenida Brasil, não. Isso está espalhado aí pelo país inteiro. E eu trouxe aqui outro problema, que são, né, os agrotóxicos, que é um grande problema, principalmente na região centro-oeste e norte, onde a gente tem aí um polo de agro é top, agro é tech, agro é tudo, que usam muito agrotóxico. Agora, com essa nova liberação aí, né, agora não, já liberou desde o ano passado, de mais de 100 agrotóxicos novos, né, a gente está comendo uma comida bem bacana, né, mas é a vida. Então, a gente tem isso aí também em disposição totalmente irregular, e isso acaba matando o solo de forma irreversível, né. As medidas de saneamento, eu acho que eu já comentei aqui na aula passada, mas só relembrando, né, controle de animais, cães vadios, né, cães, animais vadios, roedores, controle de vetores, né, vetores transmissores de doença, tipo da dengue, né, o mosquito da dengue, malária, febre amarela, etc.
higiene e desinfecção das instalações, tanto nas casas, escolas, empregos, né, tanto públicos como particulares, higiene e vigilância de alimentos, né, o saneamento ambiental, que aí é a drenagem, a dragagem dos rios e a coleta dos resíduos, a proteção aos mananciais de água, principalmente porque o manancial ele vai ser sempre utilizado como fonte de captação. Então, à medida que eu esgoto meu manancial ou que eu acabo colocando efluentes ali contaminantes, eu vou contaminar minhas populações a jusante da minha captação, né, do meu ponto de jogar os efluentes. Então, não dá bom não, hein? A coleta e o armazenamento de agrotóxicos tem que ser de uma forma adequada, né, não do jeito que a gente viu ali. Coleta e tratamento de resíduos industriais, que existem muitos resíduos com materiais tóxicos também, né? Então, essas são as principais medidas aí de saneamento, tá? Então, a função aí, né, de gerir esses serviços de saneamento, tudo isso aí é função de órgãos públicos, né? Os órgãos públicos que têm que gerar esses serviços. Que serviços são esses? O planejamento, a regulação, a prestação e a fiscalização, tá? E tudo isso, obviamente, sempre sendo fiscalizado por um controle social. Quando eu falo controle social, é a sociedade participando ativamente de decisões e de todo esse serviço. O que é o planejamento? Planejamento é você ir fazer um estudo da área e ver quais são as medidas necessárias, ver o que é que já tem, né, e ver quais são as medidas necessárias que a gente tem que fazer para alcançar ali um estado de decência humana, né? A regulação é a legislação que vai reger ali, né, são as diretrizes técnicas e legais para que a gente possa instalar os equipamentos. A prestação do serviço é ir lá e construir, literalmente, é fazer a infraestrutura. Eu vou colocar aqui, planejamento são os projetos, né, digamos assim. A regulação é a legislação, basicamente. A prestação é a infraestrutura propriamente dita, é a gente ir lá e colocar o equipamento, estrutura, não é estrutura. E a fiscalização nada mais é do que o controle, né, do controle, a gente já escreveu concreto. O controle do equipamento que a gente colocou. O que é que a gente vê que acontece muito, né? Vai lá, a prefeitura constrói e aí deixa a Deus dará. Começa a quebrar equipamento, não é reposto, nada é fiscalizado, e aí o equipamento acaba se acabando, né, de forma a ficar inutilizado, porque também não existe o controle e a colaboração social, né? A gente tem que lembrar que as pessoas depredam o patrimônio público, né? Eu não isento a população também dos ônus, tá? A gente tem que colocar cada um no seu lugar, então a gente tem que aprender a valorizar os serviços que são prestados. Ruins ou bons são patrimônios públicos e patrimônios públicos pertencem a todos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então é função aí da gestão organizar e gerir todos esses serviços, e isso dá muito trabalho, tá? Cada setorzinho desse aí é uma lenda aí que só sabe quem passa, né? O nosso cenário de políticas de saneamento aqui no Brasil, hoje, né, a gente tem políticas macroeconômicas, né, que geram aí crescimento econômico, renda, emprego e consumo, e existe uma pressão muito grande, né, sobre os recursos naturais, que são aí serviços ambientais, né, redução do patrimônio ambiental, elevação de dejetos na natureza. Cada vez mais a gente tem degradação da natureza original, né, para se fazer aí qualquer tipo de intervenção. Nossa preocupação com o amanhã é um modelo de crescimento que preserve mais os recursos naturais, né, um crescimento de uso sustentável. A sustentabilidade é a chave, e a gente ainda não vê tantos projetos sustentáveis assim como eu gostaria, né? E aí, para que isso aconteça, a gente tem que internalizar, né, o que é externo, ou seja, os custos de recuperação dos danos ambientais. Isso não é contado
em nenhum modelo de projeto, simplesmente vai lá, constrói, sem fazer análise ambiental, ou quando faz, é mesmo que não perfeito, de forma irregular. Então, os custos de recuperação desses danos, eles não estão na obra. E aí, quando esses custos chegam, eles são elevados demais e acabam não sendo feitos. Né? Então, a gente precisa urgentemente de uma mudança de comportamento e de uma mudança de postura, né? Como se comportar perante ao meio ambiente que já está tão esgotado e vai se esgotar cada vez mais. Não adianta só reclamar que parou de chover ou que a chuva está vindo de uma época diferente. Não, a gente tem que saber o porquê que está acontecendo. E isso aí tudo é fruto, né, de uma natureza esgotada mesmo, sem a menor chance de defesa, digamos assim. Né? As nossas políticas ambientais, né, a nossa política ambiental aqui no Brasil, ela é o conjunto de objetivos, né, diretrizes e instrumentos em que o poder público dispõe para produzir os efeitos desejáveis aí sobre o meio ambiente. Tá? Quais são os objetivos dessa política ambiental? É uma escala sustentável, tá? Então, antes de mais nada, conseguir fazer a sustentabilidade acontecer e uma alocação eficiente e uma distribuição justa, né? Ou seja, equidade de direitos. As diretrizes da nossa política ambiental: promoção do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento ambiental, econômico e social, tá? Em todas as 3 esferas, a gente tem que começar a trabalhar o desenvolvimento sustentável. Aí, o que a gente tem? Políticas ambientais, elas têm que ser fortalecidas, a economia tem que ser taxada para que siga essa legislação ambiental e a sociedade ela tem que ser educada para que aprenda a se desenvolver sustentavelmente. O que é feito disso aqui no Brasil? Absolutamente nada. As nossas leis ambientais estão cada vez mais enfraquecidas, a nossa economia está nem aí para o desenvolvimento sustentável, são pouquíssimas as empresas que, na realidade, trabalham, grandes empresas, né, que eu falo, trabalham com essa linha de sustentabilidade, e a população não possui educação sustentável. E aí não se limita à população de baixa renda, não. Eu estou falando de toda a população, tá? A questão de consciência social e consciência sustentável é raríssimo, praticamente não existe. E isso está em todas as classes sociais, assim podemos dizer, do país. Até no mais alto tem gente sem consciência sustentável, tá? A necessidade de controle e participação social, enquanto a população não se unir, não se organizar para participar, não vai ser cobrado o suficiente, e aquela fiscalização que eu falei, ela não vai existir, né, porque não existe a pressão social para tanto. O fortalecimento do Sistema Nacional Ambiental, né, então essas são aí as 3 diretrizes da nossa política ambiental. A nossa legislação vigente, né, são 4. A Lei 6.938, de 81, que é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Eu coloquei aqui os links de todas as leis para vocês, tá? Que são os links diretamente do Planalto, né, da Casa Civil, para vocês baixarem depois dessas leis, tá? Que a gente vai falar delas bastante. A Lei 9.433, que é de 97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos, 10 anos depois, o lançamento da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que é a Lei de Saneamento Básico. Essa lei, ela é a lei que rege todo o nosso sistema de saneamento básico, tá? E agora, né, mês passado, em 15 de julho, saiu aí a Lei 14.026, que é a atualização, é o novo marco legal do saneamento básico, tá? A gente vai tirar aí uma aula para poder conversar mais sobre essas legislações, principalmente sobre esse novo marco legal aí, que é o verdadeiro conto do vigário, né? Cai quem quer. Mas a gente vai tirar um dia aí para conversar sobre esse novo marco legal do saneamento básico também. Então, essas são as 4 legislações principais, né, de lei mesmo. Aí nós temos as portarias do Ministério da Saúde, nós temos também as resoluções do Conselho Nacional, né, do Meio Ambiente, que é o CONAMA, tá? Então, a gente tem Ministério da Saúde,
Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde ele lança as portarias, e aí essas portarias, a gente vai vê-las, né, mais na frente, porque elas são relativas à qualidade de água. Então, quando a gente estiver vendo a qualidade da água, a gente vai citar e olhar essas portarias. E nós temos também o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que nos dá aí as resoluções, tá? Que também tratam aí de parâmetros de qualidade de água, e a gente utiliza bastante também as resoluções do CONAMA. À medida que a gente for vendo a aplicação prática, eu vou trazer para vocês portarias e resoluções necessárias, assim como os trechos da lei também, tá? A lei do saneamento, ela não deixou de vigorar, tá certo? Ela ainda continua vigente, o marco legal é mais sobre a distribuição, são algumas atualizações que foram feitas, mas a lei de saneamento básico ainda é essa lei, tá? De 2007, tá? Uma lei que é recente, não é tão recente assim, não foi nem implementado tudo ainda que se propõe nessa lei, né? Tanto que ela é cheia de risquinhos, né? De artigos riscados e substituídos. Ela é bem mexida, mas ainda é a nossa lei do saneamento básico, né? Nossa principal lei de saneamento é a 11.445. E são os nossos focos, né? A gente vai focar mesmo nessas duas leis aí para a gente reger a nossa disciplina como um todo. A Política Nacional de Saneamento Básico, ela foi criada pela Lei 11.445 e ela estabelece, né, as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal aí de saneamento básico, né? Como é que o país se comporta em relação ao saneamento básico. Se você quiser fazer qualquer coisa relacionada a saneamento básico, é por essa lei que você tem que se guiar, certo? Então, ela amplia o conceito de saneamento básico, né? É nessa lei que se amplia o conceito de saneamento básico e estabelece os princípios fundamentais também. Universalização, a integralidade do sistema, a articulação com outras políticas, né, que eu falo muito isso existe em todas as áreas de engenharia que a gente possa imaginar. Articulação com outros setores. O grande problema, os órgãos não conversam entre si. E aí, do jeito que a prefeitura vem aqui hoje, constrói uma pavimentação nova, amanhã a CAGES vai lá e quebra o asfalto novo para ajeitar uma tubulação, assim também funcionam as esferas superiores, né? De políticas também. Uma política é feita, mas ela não é articulada com outras políticas. O que adianta eu criar toda uma política de saneamento básico se eu não estou criando paralelamente a ela políticas de educação sociais, né? Políticas de ambientais fortalecidas? Não adianta, uma coisa só, como diria o poeta, uma andorinha sozinha não faz verão. Né? Então, a gente tem que ter essa articulação com outras políticas, tá? E aí são políticas econômicas, são políticas sociais e são políticas também ambientais, tá? Tudo está integralizado. Transparência das ações, né? É um princípio fundamental, dá até vontade de rir. A utilização das tecnologias apropriadas, né? E aí a gente tem que ter uma integralização com o quê? Com o aumento do investimento em pesquisas, né? Porque só quem faz tecnologia é pesquisa. E como é que está a pesquisa nacional? Destruída, né? E a eficiência também e a sustentabilidade econômica, tá? Tudo está ligado com a sustentabilidade já desde 2007, né, nessa lei. E controle social, sociedade com o poder de controlar, de fiscalizar e de participar de todas as etapas dos processos de saneamento. Aí também segurança, qualidade e regularidade dos serviços aqui, tá? Tipo, como assim? O abastecimento de água, ele tem que ser garantido eternamente, tipo, começou hoje, aí a partir de então eu tenho que garantir que ele seja um sistema seguro, que eu abasteça esse serviço com qualidade e que seja regular. Ele não pode funcionar por um tempo e depois parar. Tem que ser regular, né? Tem que ser um serviço oferecido e vigente. Não pode ser uma coisa esporádica, não.
Então, pela lei... Paulo, Oi? volta aí um minutinho aí, calma aí. Voltar? Aqui? Pronto, peraí, só um minuto. Pronto? Continuar. Tá. De acordo com a nossa lei, né, 11.445, o saneamento básico, ele é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tá? Então, esses 4 serviços estão inseridos no saneamento básico. E desses 4 serviços, nós temos a infraestrutura e a instalação operacional para esses 4. Tá? Não é só ter o sistema de abastecimento de água que funciona de vez em quando. Não, tem que ser do começo ao fim, os 4 serviços funcionando de forma regular e com qualidade, certo? Então, os 4 pilares do saneamento básico, eles foram definidos na Lei 11.445, de 2007. Os princípios básicos da lei, eu vou falar aqui mais só sobre essa lei hoje, tá? Vou deixar o marco para depois. A universalização do acesso, né? Todo mundo tem direito garantido por Constituição que deve ter saneamento básico, então essa lei busca universalizar esse acesso ao saneamento, a integralidade do serviço, ou seja, os 4 serviços sendo oferecidos para todo mundo, né, os componentes que é água, esgotos, lixo e drenagem urbana, manejo de águas pluviais. A articulação com essas outras políticas públicas é um princípio básico da lei. Eficiência e sustentabilidade econômica, transparência nas ações, né, que é o sistema de informações. Hoje nós temos um sistema de informações transparentes para água e esgoto. Tá, água tá bom, esgoto tá ok, tá, drenagem e lixo não estão ok não, tá? A gente não tem essa transparência de dados aí, como a gente tem para água, e esgoto, na verdade, falta mesmo é sistema de esgotamento, né? A transparência em si nem está falhando tanto, o que falta mesmo é o esgoto em si para ter informação. O controle social e segurança, qualidade e regularidade é um princípio básico da lei, né, 11.445, juntamente aí com a integração das infraestruturas com serviços e das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Eu acho que esse aqui é um dos, né, nunca digo qual é o maior, porque é difícil de elencar, é um dos maiores problemas do país na atualidade, tá? Aqui no Ceará, para vocês terem noção, a gente tem a política de regulação de recursos hídricos mais avançada do país, tá? Aqui no Ceará, o nosso projeto é o melhor do país. Então, a gestão ineficiente faz com que o sistema de São Paulo pare, né? A gente haja aí diversos problemas relacionados com abastecimento, com fornecimento de energia elétrica por conta dos recursos hídricos. Nossos recursos hídricos, eles são muito mal geridos no país inteiro. Esse é um dos maiores problemas, né, do nosso país aí na atualidade. Objetivos da lei são muitos, né? Muitos mesmo, já são 10. Contribuir para o desenvolvimento nacional, redução das desigualdades regionais, geração de emprego e renda e a inclusão social. Quando a gente fala das desigualdades regionais, vocês lembram lá do mapinha, que eu mostrei no começo da aula, enquanto o norte tem 10% de esgoto tratado, né, o sudeste tem ali cerca de 60%, né, eu não lembro de cabeça não o número. Então, a gente tem essas disparidades muito grandes entre regiões, enquanto o norte só tem 50%, 20% da população com acesso à água, o sul tem 91%. Então, a gente tem desigualdades regionais muito grandes, tá?
Geração de emprego, porque emprego, sistema básico e público é o que gera emprego, né, para a população, emprego e renda, e inclusão social, porque saneamento reduz desigualdade. Se você reduzir desigualdade social, você gera inclusão social. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Eu fico passada, transtornada em como a lei ela é tão bem pensada e tão mal executada, porque a gente não vê isso acontecer. Né? Realmente eu sou uma pessoa indignada quando se trata dessa política de saneamento básico do Brasil e o rumo que tomou, né? Isso aqui no nosso país. Priorizar planos, programas e projetos que visem aí a implantação e ampliação de serviços e ações de saneamento em áreas ocupadas por população de baixa renda. Onde é que vocês veem isso acontecer? Se alguém vê, pode falar aqui para mim agora, tá? Não acontece. A gente sabe que é exatamente o contrário, né? Os governos municipais, eles focam nas áreas mais nobres dos seus municípios, deixando a população de baixa renda, muitas vezes, à mercê aí de problemas, de doenças, de crises com a época de chuva, e etc, etc, etc. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental, né, aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com as suas características socioculturais. Também não vejo isso acontecendo muito, não. Condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e aos pequenos núcleos urbanos isolados, né, existe uma cartilha de saneamento rural totalmente voltada para essas populações rurais que ainda existem. Se a gente falar de Ceará, principalmente, existem muitas populações rurais que não têm acesso ao saneamento básico. Inclusive, é das minhas pautas, né, do meu projeto de pesquisa, que eu lancei agora, que eu vou começar, que é proposta de levar saneamento básico a essas populações que não têm, né, e acabam ficando aí em zonas de vulnerabilidade social no semiárido do Ceará. É uma coisa que eu estou aí começando a pesquisar aqui para poder tentar fazer a minha parte. Assegurar a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público, que isso se dê de acordo com os critérios da promoção de salubridade ambiental, maximização da relação custo-benefício e de maior retorno social. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico. Lembram que eu falei que não é só chegar lá e construir, você tem que planejar, regulamentar, né? E fiscalizar também. Não é só a infraestrutura, tem todo um setor antes e depois. E isso está previsto na lei, né? E nem sempre é cumprido também. Promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos serviços, né? Com ênfase aí na cooperação federativa, tá? Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, né, bem como organização, capacidade técnica, financeira, gerencial e recursos humanos, dependendo aí das especificidades locais, né, então, cada local, cada município tem aí o seu desenvolvimento institucional. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico para que a gente consiga desenvolver tecnologias aplicáveis ao saneamento, que sejam de interesse de saneamento básico. E isso só acontece na educação superior. Então, a gente precisa de investimento para que haja esse desenvolvimento científico e tecnológico. E minimizar os impactos ambientais. Sempre, né? Claro, tudo tem que ser sustentável, que seja relacionado aí à implantação e ao desenvolvimento das ações e das obras, né, do serviço de saneamento básico, tá? Então, assegurar que tudo seja executado de acordo aí com a proteção, garantindo proteção ao meio ambiente e à ocupação do solo e à saúde. Então, esses são os 10 objetivos dessa lei, né? São muitos objetivos, são objetivos lindos que, infelizmente, a gente não vê sendo desenvolvido muito bem na prática. Os instrumentos da lei são 2. É o Plano Nacional de Saneamento Básico, né, o Plano SAB, e o Sistema Nacional de Informações em Saneamento, que é o SINIS, tá?
Eu até mostrei para vocês o CNIS aqui na aula passada, né, que é de onde a gente retira aí, que essa transparência de dados acontece no CNIS, inclusive o CNIS que é alimentado com os dados de água e esgoto, tá? Estão até bem atualizados. E o PLANSAB, que é o Plano Nacional, né, de Saneamento Básico do nosso país, tá? O PLANSAB, ele tem objetivos e metas nacionais, é um macroplano mesmo, é um plano de que envolve nacional e regionalmente, ações de curto, médio e longo prazo, para que haja, de verdade, essa universalização dos serviços. A universalização do saneamento básico é o objetivo final, é a meta, né? Então, tudo gira em torno dessa universalização. Então, ele também possui as diretrizes, né, para o equacionamento das questões de natureza políticas, institucionais, legais e jurídicas, isso é bem complicado, é bem complexo, e propõe programas, projetos e ações que visem aí atingir essas metas, né, da política federal de saneamento básico, identificando aí as respectivas fontes de financiamento. Aqui a gente está lidando com município, estado e governo federal, cada um se responsabilizando por uma parte do plano, né? A gente tem desde os planos municipais ao plano nacional. Então, tem que estar tudo integralizado para que a gente consiga desenvolver e instalar mesmo, né, essa política. Aqui eu trouxe para vocês o sumário do Plano Nacional, tá? Ele é bem extenso, como vocês podem ver, aí tem quase 200 páginas, né? E aí eu trouxe aqui para vocês verem o que é que o Plano Nacional ele trata. Então, ele trata das bases legais, né, de toda a parte jurídica e das competências institucionais. A gente tem alguns princípios fundamentais, a análise situacional do país, né, qual é o déficit em saneamento básico, quais são os investimentos de saneamento básico, os programas e ações do governo federal existentes e a avaliação política institucional. Lembrando, esse plano aqui é de 2013. Então, essas análises é de como estava o país em 2013, tá? Os cenários para a política de saneamento básico no país, né? Aí se divide em 3 cenários. Quais são as metas de curto, médio e longo prazo que deverão ser atingidas? Quais são as necessidades dos investimentos? As macrodiretrizes estratégicas, né, e estratégias que vão ser adotadas, e quais são os programas, né? O programa de saneamento básico integrado, programa de saneamento rural e o programa de saneamento estruturante. Então, são 3 programas diferentes dentro do Plano Nacional, que vão se adequar a cada necessidade de cada localização. E os critérios de seleção, né, e hierarquização das demandas aos programas. E também, por fim, o monitoramento, a avaliação sistemática e a revisão do plano. Então, é um plano bem complexo. Eu vou disponibilizar o link também para vocês fazerem um download, que é super importante, principalmente quem quer trabalhar nessa área de saneamento, tem que conhecer esses planos aqui, porque acaba que saneamento normalmente arremete a obras públicas, né, a setores públicos, então a gente tem que conhecer o que é que o país tem de documentação. E aí nós temos o CNIS também, né? O CNIS, ele é responsável pela coleta e sistematização de dados relativos à prestação de serviços públicos, tá? Serviços públicos de saneamento básico. Nosso saneamento básico, ele é um serviço público que não deverá ser privatizado, né? E esses serviços, eles têm que ser transparentes e disponibilizados aí, né? Toda a prestação de contas, digamos assim. Hoje, o CNIS está muito bem alimentado com água, dados de água e dados de esgoto. As companhias, né, as concessionárias que tomam de conta, as autarquias ou as companhias têm que alimentar esse sistema. Tá? Então, ele disponibiliza também estatísticas, diversos indicadores e informações relevantes para que a gente consiga caracterizar a demanda e a oferta dos serviços, tá? De saneamento básico. Possui uma avaliação, permite, né, uma avaliação e monitoramento da eficiência e da eficácia desse serviço, inclusive alguns indicadores são específicos para isso, né, eficiência e eficácia, e essas informações, elas são públicas
e são acessíveis a todos via internet. É só entrar em cinis.gov, cinis.gov.br, aí a gente vai lá na aba séries históricas e vai em municípios, e aí consegue ver todo o sistema alimentar, né, que é alimentado pelas prefeituras, disponíveis no sistema para quem quiser ver. Né? E foi isso que até eu fiz aqui, né, com caridade, eu fui com o Mindé, aula passada, e saí, olha, a gente viu lá que tinha os dados disponíveis. E aí nós temos 2 modelos de administração dessas aulas que chegam nos municípios, tá? O modelo de administração direta, que ele é prestado diretamente pela prefeitura municipal, tá? Por meio da secretaria, normalmente de infraestrutura, ou um departamento ou uma repartição específica da administração direta. Então, ele é um serviço da prefeitura. Então, nesse caso, não existe autonomia financeira ou patrimonial, né? Funciona como um caixa único, depende ali da prefeitura, é um serviço ofertado pela gestão municipal. E existe também o modelo de administração indireta, que é o que nós mais conhecemos, né? Que aí existe uma personalidade jurídica com direito privado, né? Que aí possui a finalidade de explorar esse fornecimento como uma atividade econômica ou então a prestação de um serviço público. E aí elas possuem atuação nos municípios e é regulada por contratos de concessão. Isso aqui é o que nós conhecemos muito bem, que é a nossa CAGES, ela é isso aqui, e no interior existem os SAAI, né, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que são autarquias municipais, que a prefeitura contrata aquele serviço, e aí eles prestam esse serviço, tem um financiamento próprio, né? Então são administrações indiretas, que é bem mais comum, porque já são pessoas jurídicas especializadas nesse tipo de administração. Então, aqui hoje, o que eu queria conversar com vocês era mais sobre isso mesmo, né, a importância do saneamento, qual é a legislação vigente que a gente tem e por que ela não é cumprida. O novo marco legal acabou de ser sancionado, né, mês passado, então a gente vai conversar sobre ele, vai ver o que é que mudou, o que é que não mudou, quais são as novidades, quais são as previsões. E por hoje, era isso que eu tinha para falar com vocês.